Olha que coisa fofa. Que coisa linda, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao Clube de Infectologia da CIERJ. Estamos retomando aqui nossas atividades, nosso calendário para 2022, um espaço para discussão de casos, para encontro dos serviços com residência de infectologia, para encontro dos residentes e sempre com uma palestra de um ilustre convidado no final. Então, dessa vez, a gente, para começar com o pé direito, tem a apresentação de duas convidadas ilustres no final. Vamos começar, então. Pietra, se quiser, já pode compartilhar aí a sua tela para fazer a apresentação do caso clínico. E mais tarde eu apresento com calma a doutora Isabela e a Maíra. Boa noite. Eu vou ligar minha câmera aqui também para... Vou compartilhar. Vocês estão vendo em tela cheia agora? Estamos vendo em tela cheia. Excelente. Microfone, Rodrigo. Rodrigo, você está sem som. Continua. Rodrigo, agora voltei. Voltou. Ok. Então, só para fazer a apresentação, temos o caso clínico Síndrome Neuroparalítica Aguda em Paciente Imunocompetente, apresentadora a doutora Pietra Sandin, R2 de Infectologia da UFRJ, e o moderador do caso, doutor Alberto dos Santos de Lemos, médico do Serviço de DIP da UFRJ, pesquisador do LIVS Fiocruz. A apresentação está com vocês, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Então, eu vou apresentar uma síndrome neuroparalítica aguda em paciente imunocompetente. O caso clínico é uma paciente feminina de 26 anos, previamente ígida, que procura a emergência do Hospital Getúlio Vargas no dia 6 de outubro de 2021, onde foi internada com uma queixa de um dia de diplopia, vertigem, fala lentificada e um episódio de diarreia com posterior constipação. Ela foi tratada com sintomático, com dimenidrinato e flunarizina, que não teve melhora. Ela evoluiu nas horas seguintes com uma piora da diplopia e uma fraqueza crânio-caudal. Surgiu uma disfagia e uma disartria ao longo do dia, com uma posterior cialorreia e insuficiência respiratória. No dia seguinte, ela foi entubada e no dia 8 ela foi transferida para o CTI do HU. De HPP, ela não tinha comorbidades, ela tinha uma história de enxaqueca e ansiedade, tinha um esquema vacinal para COVID com AstraZeneca cerca de 30 dias antes do início dos sintomas e não tinha relato de alergia medicamentosa. A única medicação que ela fazia uso era o anticoncepcional e ela já usava há 4 anos. De história social, ela era tabagista, etilista e usuária de cannabis de forma recreativa. Ela era moradora de Nilópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro. De história familiar, ela pai e mãe esquizofrênicos. E relato de história epidemiológica, 3 dias antes do início dos sintomas, ela ingeriu uma pizza de frango com catupiry e palmito em grande quantidade e tem um relato na ficha do Sinan do Hospital Getúlio Vargas com uso de analgésico no campo de intoxicação exógena. Ela foi admitida na CTI do HU, ela estava em RAIS-1, ela estava sedada com Precedex 5 ml hora e fentanil 1 ml hora. Ela estava entubada em ventilação mecânica, modo PCV, bem adaptada, sinais vitais estáveis e ela estava afebril. O exame neurológico, ela não tinha abertura ocular, nem movimentação de face, tinha uma movimentação espontânea e sob demanda de membro superior e inferior, tinha uma força grau 4 e reflexos profundos preservados e uma pupila médio fixa. A cognição era preservada, ela tinha uma boa interação com o examinador e ela respondia comandos simples com apertos de mão e ela negava dor. Os demais exames físicos estavam normal. De exame laboratorial que ela tinha alterado, ela tinha um PCR de 26 que estava em ascensão e uma leucocitose com desvio.
O relato de líquor no prontuário tinha uma celeridade de 1, um aspecto límpido e uma glicose de 60, e não tinha registro de proteína. A TC de crânio do dia 6, foi o dia do início dos sintomas, com contraste, só tinha um foco hiperdenso em núcleo da base, à direita, com aspecto inespecífico, não tinha nenhuma alteração significativa. Tinha uma TC de tórax com uma condensação sugestiva de pneumonia, e a TC de abdômen e pelve não tinha nenhuma alteração. Foi proposto de conduta para ela uma nova TC, uma punção lombar. Ela estava com antibiótico ceftriaxona, que foi iniciado no dia 7, manteve esse antibiótico por causa da pneumonia, suporte intensivo e uma fisioterapia motor e respiratória. O líquor do fundão tinha um aspecto límpido, tinha uma celularidade de 2, uma proteína de 29 e uma glicose de 92. PCR para Epstein-Barr, herpes tipo 1 e tipo 2 eram negativos, o látex para cripto era não detectado, VDRL não reagente, BAR negativo e cultura negativa para germes comuns. No dia 10, ela teve uma crise convulsiva, foi iniciado fenitoína, foi feita uma nova TC depois desse episódio que não tinha nenhuma alteração significativa e era compatível com a TC prévia. Então, o que a gente tem até aqui? Uma paciente jovem, feminino, que após sintomas gastrointestinais evolui com uma manifestação neurológica aguda de acometimento de espaços cranianos, uma paralisia facial, uma fraqueza muscular de caráter progressivo, descendente e simétrico, que levou à insuficiência respiratória sem febre. Tinha uma história de ingestão de pizza com palmito em grande quantidade e um relato na ficha do Sinan do Getúlio Vargas com uso de analgésico no campo de intoxicação exógena. Vocês querem falar alguma hipótese? Eu posso continuar. Então, a gente pensou como hipótese para ela. A principal hipótese era botulismo, porque tinha um quadro bem sugestivo com o aparecimento de sintomas agudos neurológicos, principalmente de acometimento de pares cranianos, era descendente e simétrico. Tinha esse relato desse uso de analgésico, então foi cogitada a hipótese de intoxicação exógena, mas era pouco provável, porque já tinha 7 dias de evolução e ela não tinha nenhuma melhora. Meningite bacteriana pode ser um diagnóstico diferencial, mas ela estava febril e ela já estava 7 dias no ceftriaxona sem nenhuma melhora e o líquor era normal. Chegou a pensar em diagnóstico diferencial, é síndrome de Guillain-Barré e a síndrome de Miller-Fisher, que é uma variante de botulismo. Eu coloquei esse quadro aqui que mostra as principais diferenças de botulismo no diagnóstico diferencial de Guillain-Barré e Miller-Fisher. E como no caso, ela tinha uma fraqueza de caráter descendente e simétrico, começava em face, tinha uma sensibilidade normal e um líquor normal, que era mais sugestivo de botulismo. Guillain-Barré geralmente não tem acometimento de face e a fraqueza muscular é ascendente e simétrica e pode ter algum déficit sensitivo e tem alteração no líquor, né, que tem uma hiperproteinorraquia. A Miller-Fisher, que é uma variante de Guillain-Barré, geralmente tem acometimento, a fraqueza muscular é facial, é simétrica, que pode cursar com diplegia facial, pitose palpebral, dificuldade de mastigação, mas não tem acometimento de membro superior e inferior e pode ter acometimento de sensibilidade de face. E tem o líquor é alterado, né? Tem uma hiperproteinorraquia também. Então, a gente fez para ela, foi feita uma notificação como suspeita de botulismo, foi enviado uma solicitação de antitoxina para a CIEVS, e no dia 11 foi coletado soro para pesquisa de toxina botulínica, foi tentada uma amostra de fezes, só que não teve sucesso, porque ela estava constipada, e às 18 horas do dia 11 foi administrado o soro antitoxina botulínica, 6 dias depois do início dos sintomas. No dia seguinte, foi questionado se iria fazer imunoglobulina pensando na forma atípica de Guillain-Barré. No dia 13, foi enviada a amostra do soro para o LACEN e foi feita uma eletroneuromiografia que geralmente é mais para excluir as outras hipóteses de diagnóstico, mas ela pode estar alterada também no botulismo com acometimento de muscular, geralmente do sistema nervoso periférico. O eletroneuromiografia dela tinha um possível acometimento neuropático exclusivamente motor em face e em membros superiores, não tinha alteração sensitiva e tinha um teste de estimulação repetitiva de baixa e de alta frequência que não apresentava decremento ou incremento significativo.
No dia 14, ela tinha uma discreta melhora da força, e essa era uma discreta melhora mesmo, porque ela já conseguia fazer uma movimentação ocular de forma horizontal. Ela abriu um quadro de midríase, então a forma atípica de Guillain-Barré foi menos provável, e aí foi optado por não iniciar a imunoglobulina. Eu coloquei esse quadro aqui que mostra os principais pontos de diferença de botulismo e a Miller-Fischer, que é a variante de Guillain-Barré que ainda estava como possíveis hipóteses, e a pupila no botulismo tem midríase, na Miller-Fischer geralmente é normal, e tem acometimento e faz ataxia na Miller-Fischer e tem parestesia, né? E geralmente tem uma história de infecção viral prévia e que ela não teve. Então, foi proposto para ela um despertar diário para ter uma avaliação melhor desse quadro neurológico. Ela mantinha uma cognição preservada, com uma boa interação através de aperto de mão e de movimento cefálico. Ela tinha pitose palpebral bilateral, ela tinha pupilas midriáticas isocóricas, tinha uma lentificação do reflexo fotomotor, tinha uma discreta movimentação ocular, isso já quando ela já estava tendo uma melhora. Tinha uma leve contratura da musculatura orbicular, de fechamento bilateralmente, uma movimentação sutil labial, além de um movimento leve cefálico de negação, que era como ela interagia com o examinador. Ela tinha uma fraqueza de paradão proximal, com uma melhora evolutiva, e ela conseguia movimentar as mãos e os pés. Ela teve uma taquicardia sinusal prolongada, que perdurou até 15 de janeiro, e foi feito para ela ivabradina, que é uma medicação seletiva de controle de frequência, que não tem acometimento não faz hipotensão, só age no nó sinusal, porque ela teve complicações de uma internação prolongada e ela precisou de amina vasoativa, ela ficou instável. Ela teve uma pneumonia broncoaspirativa por MRSA e foi feito 14 dias de vancomicina. Ela teve um desmame ventilatório difícil e foi feita uma traqueostomia em 22 de outubro. Ela ainda ficou em ventilação mecânica até final de dezembro e ela conseguiu sair da ventilação mecânica e passou para macro, em baixa litragem, no dia 29 de dezembro. No dia 4 de novembro, veio a confirmação da toxina por bioensaio, feito em camundongos, e ela tinha uma melhora lenta e gradual do quadro neurológico, com uma reabilitação motora. Ela teve uma piora da ansiedade, foi feito acompanhamento com suporte terapêutico e psiquiátrico. E as condições de alta dela, ela já estava em bom estado geral, ela estava emagrecida, tinha uma perda muscular, uma fraqueza ainda, mas ela tinha uma boa progressão da motricidade. Ela já conseguia movimentar a musculatura distal dos membros e ela vencia a resistência, e ela já estava progredindo para uma recuperação proximal. Ela já deambulava de forma independente da equipe mais assistida, ela já não estava precisando mais de oxigênio e já estava com curativo oclusivo na traqueostomia, ela já saturava mais de 95% em ar ambiente, ela tinha uma taquipneia sem esforço. Ela teve uma melhora progressiva da fonação e ela já conseguia comunicar melhor com a equipe e tinha uma progressão da dieta oral com uma boa aceitação. Ela teve alta em 19 de janeiro, depois de 3 meses e 2 semanas de internação. Eu coloquei essa foto aqui para vocês terem uma noção de como que ela estava já no final da internação. Aqui ela ainda estava precisando de oxigênio, mas ela já saiu fora do oxigênio. Ela estava um pouco taquipneica ainda e logo depois ela teve que ser reinternada por uma pneumonia, um esforço respiratório, e precisou ficar 3 dias internada e tratou com ceftriaxona e depois seguiu tratamento com amoxicilina sulbactam via oral. Ela segue em acompanhamento com a neurologia e fazendo fisioterapia motora em domicílio, e ela está bem, assim, ela já consegue, já está fazendo as atividades diárias sozinha e ela está bem em acompanhamento. Eu vou falar um pouquinho agora sobre botulismo, que é uma doença neuroparalítica rara, grave, não contagiosa, que resulta da ação da toxina produzida pelo Clostridium botulino. Essa neurotoxina é a toxina natural mais letal conhecida e ela é liberada onde tem proliferação da bactéria, em especial alimentos armazenados de forma incorreta, quando é pela transmissão do botulismo alimentar. Essa neurotoxina, ela tem uma disseminação por via hematogênica, ela tem uma absorção maior no estômago e intestino delgado, e aí ela vai se disseminar pela via hematogênica até terminações nervosas,
principalmente na membrana pré-sináptica, na junção neuromuscular, onde ela faz um bloqueio da acetilcolina e leva uma falha na condução desse impulso nervoso e vai levar à paralisia flácida. Esse dano que é causado pela toxina na membrana pré-sináptica, ela é permanente e a recuperação vai depender da formação de novas terminações neuromusculares. Então, por isso que a recuperação é prolongada e pode variar de 1 a 12 meses. O Clostridium botulino na forma vegetativa, que vai liberar essa toxina, e são 8 tipos de toxinas diferentes, registradas, né, documentadas, e os principais tipos que causam doença humana é a toxina tipo A, B e E. Essas toxinas são termoláveis e geralmente elas são inativadas em temperaturas de alto grau, assim, com calor. Geralmente é 80 graus, cerca de 10 minutos, inativa essa toxina. Por isso que, geralmente, o botulismo alimentar está mais associado a conservas inadequadas de forma feito em domicílio, que não consegue ativar, não consegue aquecer o alimento que está contaminado para inativar essas toxinas. Geralmente, quando é feito em ambiente industrial, tem aquelas autoclaves que conseguem um calor adequado para inativar o alimento quando ele está contaminado. As formas de transmissão do botulismo, a principal forma é o alimentar, que ocorre pela ingestão direta da toxina presente no alimento previamente contaminado. Geralmente está mais associado a conservas vegetais, de formas que foram feitas de forma artesanal. O palmito é uma das principais conservas vegetais e é menos comum em conservas industrializadas, né? O botulismo por ferimento é uma forma rara de botulismo e geralmente ocorre com a contaminação de ferimento pelo Clostridium botulinum na sua forma esporulada, né? Que em condições de anaerobiose vai assumir a forma vegetativa e vai produzir essa toxina em vivo. O botulismo intestinal ocorre geralmente por ingestão de alimentos contaminados pelo esporo, que vai se fixar e multiplicar no intestino e vai produzir a toxina. E é o mesmo mecanismo do botulismo infantil, que geralmente é registrado em crianças com menos de 1 ano, pela ingestão de esporos também, que no intestino vai produzir essa toxina em vivo. E geralmente está mais associado o botulismo infantil com o consumo de mel, por isso que é contraindicado o consumo de mel em crianças com menos de 1 ano. Outras formas de contrair o botulismo é pelo bioterrorismo e iatrogênica pela inoculação de toxina tipo A ou tipo B. O período de incubação do botulismo alimentar ele é menor, porque ele pode variar de 2 horas até 10 dias, com uma média de 12 a 36 horas. Quanto maior a concentração de toxina no alimento, menor vai ser esse período de incubação, e quanto maior também quanto maior a concentração de toxina ingerida, vai ser uma doença mais grave. O período de incubação no botulismo alimentar ele é menor porque você já consome a forma direta da toxina que vai causar a doença. E o botulismo por ferimento geralmente tem um período de incubação maior, que pode ser de 4 a 21 dias, e ele é mais demorado porque você entra em contato primeiro com a forma esporulada, que em condições vai transformar na forma vegetativa, que libera toxina que causa doença. O período de incubação no botulismo intestinal geralmente não tem como prever de forma certa, porque não tem como você afirmar quando que você ingeriu um alimento contaminado com esporos. É uma doença que não tem transmissão interpessoal. A suscetibilidade dela é geral, porque a distribuição do agente na natureza é ampla. E no Brasil passou a ser uma notificação compulsória a partir de 2001 e foi começar a vigilância mesmo a partir de 2002. E um caso é considerado surto, porque é uma doença grave, que tem uma alta letalidade, uma mortalidade significativa, e uma mesma fonte pode contagiar outras pessoas. Então, por isso que é tão importante essa notificação, e um caso é considerado surto. Os dados de 2006 a 2020 mostrou que em São Paulo teve o maior registro de casos.
e nesse boletim epidemiológico que foi publicado, de 2006 a 2020, teve 399 casos notificados como suspeitos no Brasil, e desses 399, 83 foram confirmados com botulismo. Geralmente é uma doença neuroparalítica, né, caracterizada por uma paralisia flácida, simétrica e descendente de nervos motores e autônomos, que geralmente começa por acometimento de nervos cranianos e principalmente por sinais oculares, e os principais pares cranianos acometidos é o segundo e o terceiro par. Os principais sintomas que pode incluir esse quadro é uma disfagia, é uma fraqueza muscular, uma diplopia, uma pitose, uma visão embaçada, tem um discurso arrastado, pode ter problemas respiratórios, uma insuficiência respiratória por fraqueza muscular, que tem uma paralisia do diafragma, ou até por hipóxia, e uma paralisia ocular. O botulismo alimentar ou intestinal pode cursar com sintomas gastrointestinais antes dos sintomas neurológicos, com vômito, náusea, dor abdominal e diarreia. E geralmente o diagnóstico é feito baseado nos sintomas clínicos, na suspeita. E a gente não tem que esperar a confirmação laboratorial para iniciar o tratamento. Então, quando a gente já tem um quadro com sintomas agudos, de sinais e sintomas de neuropatia craniana, com uma fraqueza simétrica e descendente, que geralmente não tem febre, a gente já tem que suspeitar e já fazer a notificação e já solicitar o soro, né? A confirmação do diagnóstico é feita com a presença... O mais usado é o bioensaio, que é feito em camundongos, que inocula que vê a toxina botulínica no soro, nas fezes ou no alimento, e por bioensaio é feito a inoculação desse soro no camundongo, que depois, geralmente em 48 horas, ele tem sintomas ou ele morre por botulismo, e aí confirma a presença da toxina, ou por meio de cultura de espécies produtoras de neurotoxinas botulínicas do Clostridio, que é as formas, os três tipos, né, documentados, é o Clostridio botulino, o Clostridio botírico ou o Clostridio barate. Geralmente em fezes ou em feridas, que geralmente faz o diagnóstico de botulismo intestinal ou de ferimento pelo crescimento em cultura dessas espécies. A toxina ela fica circulante até 8 dias no soro, no sangue, então por isso que é recomendado a coleta do soro até o 8º dia do início dos sintomas, para você ter uma chance de confirmar esse diagnóstico, né? As recomendações do Ministério da Saúde, com o período para adquirir a amostra para análise no soro, é até 8 dias do início dos sintomas. Quando é uma suspeita de um botulismo alimentar ou intestinal, pode ter coleta de fezes ou conteúdos gastrointestinais, e aí essa coleta tem que ser mais precoce. Geralmente, quando tem diarreia, geralmente você tem que coletar o material até 3 dias, quando tem constipação, até 6 dias, e quando não tem alteração do trato gastrointestinal, até 4 dias. Os exames complementares podem ser feitos mais para excluir outras hipóteses diagnósticas, porque os exames de imagem no botulismo é normal, o líquor também é normal, e a eletroneuromiografia pode fazer, porque ela pode ter uma redução no potencial de ação muscular com uma condução nervosa sensitiva normal. A eletroneuromiografia pode ser normal no início dos sintomas, e também porque ela é dependente, o comprometimento pode estar relacionado com o grau de toxinas ingeridas, então também não é tão significativo. O tratamento ele é feito em 3 vertentes, através da descontaminação, a neutralização da toxina e um suporte clínico intensivo. O tratamento específico é feito com o soro antibotulínico, que é uma antitoxina que vai neutralizar a toxina botulínica. E a recomendação do Ministério da Saúde é uma ampola desse soro biotrivalente por via endovenosa. Essa antitoxina biotrivalente é que cobre os principais tipos de toxinas que causam doença, né, que é o tipo A, B e E. E ela tem que ser administrada até 7 dias do início dos sintomas. O tratamento geral, a descontaminação
ela é indicada, né, na suspeita de um botulismo alimentar ou intestinal, com o intuito de ter uma eliminação mais rápida de toxina para evitar essa absorção e causar mais danos, né? E evitar que ela já se liga nas terminações nervosas e aí causa paralisia. Então, é indicado a lavagem gástrica ou medicações laxativas ou Crisper quando tem essa suspeita do botulismo alimentar, mas é contraindicado quando tem ilho paralítico. Eu tinha esquecido de falar, né, que o soro, a antitoxina, ela vai se ligar, ela vai inativar as toxinas que ainda estão circulantes, por isso que é recomendado fazer um tratamento precoce, porque você ainda pega uma toxina que ainda não se ligou. Porque depois que a toxina já fez o bloqueio da terminação nervosa, não reverte mais essa paralisia. O soro ele só vai evitar a progressão da doença. O antibiótico ele é recomendado só no caso de botulismo por ferimento e a principal escolha é a penicilina cristalina e como alternativa é o metronidazol. Não é recomendado o antibiótico nas outras formas, principalmente no botulismo alimentar ou intestinal, porque esse antibiótico vai fazer lise dessas bactérias que vai liberar ainda mais toxina e aí vai causar mais dano. E é muito importante o monitoramento com suporte intensivo, e a vigilância intensiva e o atendimento e o tratamento intensivo, ele é baseado na clínica da doença, na clínica mesmo. Quanto mais precoce fazer a administração da antitoxina, você tem uma menor chance de mortalidade, uma menor morbidade também. Geralmente, o botulismo ele é uma doença grave, que tem uma mortalidade precoce, quando não é identificado logo no início, e um tratamento de suporte com reconhecimento rápido pode levar a uma completa recuperação. E é muito importante um bom serviço de terapia intensiva, porque a mortalidade, geralmente, depois de 2 semanas do início do diagnóstico, está mais relacionado com doenças por assistência à saúde. E é isso. Parabéns pela apresentação do caso. Gente, fiquem à vontade para fazer comentários. Alberto pode conduzir também a discussão aí até o... Eu acho que a gente pode... primeiro, parabéns, né, para a Pietra, que eu vi que ela se dedicou bastante para a apresentação, ficou muito boa, bem concisa e com informações realmente relevantes. Esse caso, a gente teve lá no fundão, ele mostra, né, a importância da equipe da terapia intensiva, atuando de forma multidisciplinar. Ela precisou de todo mundo, precisou da gente, da infectologia, com articulação com o pessoal da vigilância em saúde, né, que foi buscar o palmito, que foi testar o palmito e possibilitou esse diagnóstico, né? Mas ela também precisou de fisioterapia, de psicoterapia, né? Então, é uma doença realmente muito, muito dramática, né? Porque você vê uma moça jovem, saudável, ela não tinha nada. E de uma hora para outra ela come um palmito e fica paralítica, né? Realmente dramático. Mobilizou praticamente o hospital inteiro, né? Ficou todo mundo querendo ver, porque é um caso de uma doença rara, mas a gente tem que dar parabéns realmente para a equipe do CTI, que graças a eles é que essa menina saiu, apesar de 2 pneumonias que ela teve, que foram tratadas, né? A gente trata, mas o que manteve ela viva foi realmente o suporte, né? Eu queria abrir, se alguém tem quer pontuar alguma coisa ou quer perguntar alguma coisa.
Tá, primeiro, parabéns, Petra. Obrigada. Obrigada. O caso é bonito mesmo e a clínica foi exuberante, porque assim, foi a primeira hipótese que eu pensei também, que assim, eu imagino que todo mundo, né? A clínica bem exuberante. Mas eu fiquei curiosa. Vocês procuraram saber se teve mais algum caso? Porque ela comeu... Esse palmito veio da pizza. Assim, a gente teve até um relato que ela comeu a maior parte da pizza, o namorado também comeu a pizza e ele não teve nenhum sinal. Eu até fui hoje ver com o pessoal da epidemia, a gente não teve um feedback. A história que a gente teve, ela é de Nilópolis e ela comeu essa pizza em São João do Meriti, numa pizzaria. Teve um relato também de ter comido uma linguiça, só que era industrializada, então foi menos valorizada esse consumo de linguiça industrializada. E a gente não teve o feedback do retorno da Cieves, se confirmou também, se teve outras amostras alimentares que confirmou, e se teve outras pessoas. A gente não teve esse feedback. Eu acho que não, né? Porque senão talvez a gente teria. Isso é importante, porque geralmente essas embalagens que usam nesses locais são embalagens grandes. O cara não abre uma latinha de palmito desse tamanho. Então, assim, provavelmente várias pessoas comeram. E pode ainda estar lá, né? Isso é o mais importante. Porque ele pode ainda estar lá. Estava lá. O Agora, palmito ainda quando foi estava lá, buscar... eles testaram o palmito e viu. Agora, realmente, assim, teve realmente esse problema do retorno, né? Isso é uma crítica frequente ao pessoal da vigilância. Você vê, eles trabalharam muito bem, eles conseguiram fornecer para a gente o diagnóstico, tudo deu certo, o soro chegou, mas a gente não teve um feedback de outros casos. O único que a gente sabe foi o namorado dela, que comeu a mesma pizza e que não teve nada. Posso falar? Posso, né? Ninguém está falando. Então, primeiro, eu queria realmente parabenizar a Pietra. Achei uma apresentação muito, muito tranquila, muito consistente, enfim, início, meio, fim. Realmente, eu gostei muito. Claro que, como a doutora Tânia Vergara, eu acredito a maioria, a gente pensa logo em botulismo, né? Pela clínica. E a palavra palmito, ela grita ali, diz, pensa em botulismo. Agora, é uma pena, como o Alberto falou, que a gente não tenha esse desenrolar, porque não só outros casos podem ter acontecido, como precisa ir na fonte desse palmito, né? De onde veio esse palmito? Não é só o palmito da pizzaria. E seria bacana a gente ter essa descrição toda, esse relatório, que é importante até para usar isso em outras comunicações como essa aqui da Pietra e trazer como é que as coisas andaram e qual é o risco que a gente tem disso, né? Qual foi a fonte disso? Pode ser um lote, por exemplo, né? E tem outros lugares. Então, é importante a gente saber. Achei muito relevante. Mas normalmente, Tânia, eles trabalham bem, mas eles não mostram o trabalho que fizeram, né? E é importante para o Brasil em todas as esferas, né? Quanto mais dados a gente tiver, mais tudo isso melhor, né? Mas parabéns, Petra. Obrigada. A ação da vigilância nesse caso é confiscar imediatamente o lote, né? Todo. E ir atrás e rastrear até que a gente saiba se isso foi um problema localizado ou um problema do lote, né? Isso pode demorar um pouco. Então, a gente tem que tirar logo esse lote de circulação. O que também, enfim, fica essa crítica, né? Eu acho que a gente também tem que entender que o pessoal da vigilância trabalha, tem pouco investimento, tem pouca gente trabalhando, e muito trabalho, né? Então, a gente até entende, embora a crítica seja necessária, até para a gente cobrar melhores condições, né? E, assim, o que eu acho que fica de mais para a gente, né, que é clínico, que atende as pessoas, é o valor da clínica no diagnóstico, porque o diagnóstico é eminentemente clínico. Né?
E o que fez toda a diferença, eu lembro, na época, a gente passa a parecer, sou eu, o Paulo Feijó e a Márcia Halper. Né? Na época, a Pietra estava rodando no CTI e ela estava cuidando dessa paciente. A dúvida era, faz ou não faz a imunoglobulina pensando em síndrome de Guillain-Barré, variante de Miller-Fisher, né? Porque isso, teoricamente, é uma doença mais frequente do que botulismo. Seria uma apresentação atípica, mas de uma doença mais frequente. Vocês verem lá, teve casos confirmados e nos últimos anos não chegou a 100, né? Então, e aí a neuro também foi fundamental nesse caso, né, Pietra? Que eles viram um sinal que foi que a gente chama de assim pivotal, né? Nesse caso, que foi a midríase. Né? Comenta um pouco por favor, Pedro, da midríase e qual foi a importância desse exame neurológico para ela. Porque foi, na época, teve muito essa questão mesmo, assim, de segurança, se não faria a imunoglobulina, pensando nisso, porque a evolução dela era muito arrastada, assim, a melhora era muito lenta, e a consideração de melhora dela foi que ela só conseguia movimentar assim, muito pouco, de forma horizontal, o olho. Assim. Isso era muito discreto, a melhora dela neurológica. E foi até questionado, a gente fez a eletroneuromiografia, que foi mais suscetível, assim, pensando no botulismo mesmo, que tinha cometimento periférico, só facial, de muscular, e chegou até a cogitar, se não tivesse uma alteração, repetir em 14 dias para ver se tivesse alguma outra alteração que fosse mais sugestiva de outra doença neurológica. E quando ela abriu a midríase, ficou mais claro ainda, e a neuro bateu muito o pé, que era botulismo, que nem tinha outro diagnóstico, porque a Miller-Fisher, a pupila é normal, e fora os outros colaborativos, né? Tem uma parestesia, pode ter uma história de infecção, geralmente tem uma história de repetição de infecção viral que precede esses sintomas, tem a parestesia e que a outra clínica e não tem o acometimento de membro superior e inferior, né, na Miller-Fisher, mas a fraqueza facial foi muito igual a que ela teve também, né? Pensando nessa variante de Guillain-Barré. Mas quando ela abriu midríase, eles bateram o pé que era botulismo, porque é um grande diferencial, assim, nos pontos chaves, né? Da diferença dos dois. Pois é, uma coisa tão simples, né? Eu acho que é isso, Rodrigo. Não sei se você quer abrir para mais alguém, aí fica contigo. Alguém tem mais alguma consideração ou alguma pergunta? Ok, então vou avançar para a nossa segunda etapa. Então, para fazer a palestra, né, dos professores convidados, intitulada Eventos Adversos em Vacinação contra a Covid, eu gostaria de chamar nossas duas convidadas. Primeiro, apresentar a Maíra Moura. Maíra é enfermeira doutoranda em saúde coletiva pela Unifesp, mestre em tecnologia de imunobiológicos pela Fiocruz, gerente de farmacovigilância do Instituto Butantan e diretora da SBIM. E também a doutora Isabela Balalé, médica, pediatra. Ela gosta de dizer que não é infectologista, mas é mentira, tá? Ela é infectologista honoris causa, tanto que ela frequenta todos os nossos eventos de infectologia, coordenadora e professora de curso sobre imunizações para médicos e outros profissionais de saúde, autora de diversas publicações, entre elas o Manual Prático de Imunizações, responsável pelo desenvolvimento e coordenação de múltiplos projetos de vacinação, comunicação e educação para profissionais de saúde e população em geral, e uma pessoa que eu tenho um grande prazer em chamar de chefe, né, chefe? Você que é meu chefe. E grande amiga. Então, sejam muito bem-vindas, as duas. Eu já estou transformando aqui vocês em... Só, Maíra, eu não vou apresentar, então eu vou fazer uma introdução, pode ser, chefe? Claro, com certeza, vocês mandam. Já estou transformando aqui em co-host. Quando o Rodrigo veio com a sugestão da gente falar um pouco de segurança, farmacovigilância,
em relação às vacinas Covid, né, que geram hoje tanta dúvida, e muitas vezes não dúvidas nossas até, mas dúvida da população, que sofre aí todo um ataque hoje, né, de desinformação em relação a isso. E uma coisa, como a gente estava falando agora há pouco, sobre, né, o pessoal no caso, né, da vigilância, de publicar, que a gente sabe, como o Alberto falou, todas as dificuldades, a gente também carece de publicação dos nossos eventos adversos. E uma coisa que fica muito clara e que foi assim, um ponto muito valorizado na última reunião da Organização Mundial de Saúde, que eu tive o prazer e a honra de estar, foram 4 dias discutindo, né, a próxima década em relação às imunizações, e hoje, né, para essa década, a principal prioridade esquisito, é justamente a atenção para a farmacovigilância, uma farmacovigilância mais transparente possível, que possa gerar para nós que estamos na ponta, né, e que atendemos a população, essa segurança de informar baseado naquilo que a gente tem de dados. E a Maíra é uma pessoa muito de ponta nessa área, ela está lá no Butantan, ela faz a farmacovigilância no Butantan. Eu dei a ela o desafio, né, porque trazer em relação à Coronavac não é difícil para a Maíra, mas o desafio, que vamos ver se ela vai, se ela conseguiu, porque é um desafio mesmo, que é trazer o máximo de dados que a gente tem. A última vez que eu vi publicado dados de farmacovigilância aqui no Brasil foi no boletim, se não me engano, 91. 9. Não, 9 não tem. O 9 é esse agora, 98, talvez. Enfim, que foi dezembro, janeiro, não foi? Ou janeiro? Acho que foi janeiro. E, assim, é muito diferente do que a gente tem nos Estados Unidos, né, o CDC, ou a Inglaterra, né? Aliás, tem o lado positivo, que é a gente ter os dados, e tem também a questão da comunicação sobre esses dados. Então, quando esse boletim foi publicado, ele foi muito usado pelos antivacinistas. Por exemplo, o nosso ministro disse que 4.000 pessoas morreram da vacina. Então, essa comunicação é outra prioridade da Organização Mundial de Saúde, que é saber comunicar tudo isso. As 4.000 pessoas morreram. Evento adverso pós-vacina, que é o que eu vou deixar a Maíra falar, é toda aquela situação que acontece com uma coincidência temporal com a vacina. Existindo a coincidência, a obrigatoriedade de notificar e de investigar. Essa é outra parte bastante complicada, que é a capacidade que a gente tem de investigar. Eu acho que tem muito pouca informação, principalmente, né, não é só Covid-19, para a ponta, para os médicos que atendem a população, do que é investigar, como investigar. Então, existem vários protocolos de investigação do Brighton. Eu também faço parte, sou membro do Brighton, e a gente discute muito todos esses protocolos, como vocês conhecem vários, que foi, por exemplo, o da trombose trombocitopênica relacionada à vacina AstraZeneca. E nem sempre é possível fazer, por exemplo, se você for olhar o protocolo do Brighton para miocardite relacionada à vacina Pfizer, bom, a gente não tem a facilidade, né, a precisão que a gente tem em fazer o diagnóstico, né, diferencial entre uma trombose não relacionada à vacina e a trombose relacionada à vacina AstraZeneca. Você consegue fazer esse diagnóstico, né, seguindo o protocolo e solicitando
investigando alguns exames laboratoriais, etc. Então, eu passo essa palavra para a Maíra e vou ficar aqui para discutir com ela, para discutir com vocês, fazer pergunta difícil para ela, que eu gosto. E é isso aí, Maíra, é com você. Que você adora, né? Fazer pergunta Adoro. difícil. Eu e doutora Tânia Vergara. Bom, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Como a Isabela colocou, é bastante difícil dados nossos, né? Eu vou falar um pouquinho, quando eu falar de evento adverso, reação adversa, dessa questão da avaliação de causalidade. Mas antes, eu queria só passar rapidamente sobre o que é farmacovigilância, né? Eu brinco que a pandemia, ela trouxe essas partes boas também. O bônus, né, da pandemia foi que agora as pessoas sabem falar farmacovigilância, né, porque até 2 anos atrás, muita gente não sabia nem pronunciar a palavra, falava farmacologia e não sabia nem dizer o que era. A minha mãe não sabia o que eu fazia, agora ela já sabe, então tem esse ponto bom da pandemia, né? E a farmacovigilância, ela é uma ciência e que tem como objetivo identificar sinais de segurança, avaliar e monitorar todo medicamento, né? Eu coloquei aqui todo medicamento comercializado no Brasil, mas no mundo inteiro a farmacovigilância tem como objetivo fazer, monitorar a segurança de todos os medicamentos. Enquanto tiver um medicamento em uso, haverá um grupo, né, que compõe a farmacovigilância, monitorando e entendendo o que está acontecendo com aquele medicamento. Não importa se ele está em uso há 100 anos, enquanto pessoas estiverem utilizando medicamentos, a gente estará monitorando, sempre para garantir que naquela balança risco-benefício, o benefício seja sempre muito superior ao risco, né? Só que nem sempre foi assim. Se a gente for olhar a história da farmacovigilância, é muito nova, né? É muito recente, meados lá nos anos 60, que houve um grande desastre, que é conhecido como desastre da talidomida, que é um medicamento utilizado para enjoos em gestantes, náuseas, né, em gestantes, e que não foram bem avaliados os dados de segurança durante os ensaios clínicos, e aí passou a ser utilizado amplamente em gestantes, e aí logo depois a gente começou a ter milhares de crianças nascendo com malformações por conta do uso do medicamento durante a gestação. E foi aí que a OMS, né, despertou para a necessidade de uma avaliação de segurança dos medicamentos, uma avaliação global, porque não existia essa comunicação, né? Hoje, como a Isabela colocou, o nosso problema é comunicar esses dados de segurança, né, corretamente, de forma que traga segurança para as pessoas, que as pessoas entendam que a gente está avaliando aquela balança de risco-benefício, de forma que o benefício seja sempre superior ao risco, mas nessa época ali, nos anos 60, isso não acontecia. Alguns países faziam por conta própria, mas não existia essa comunicação global. Então, se acontecia, por exemplo, a malformação pós-uso de talidomida lá na China, nos Estados Unidos não sabia o que estava acontecendo e continuava utilizando o medicamento, né? Então, foi aí que a OMS criou essa unidade de monitoramento de segurança, né, que hoje conta com 148 países. O Brasil ele entrou nesse grupo em 2001, né? E esse grupo ele chama Uppsala Monitoring Center. Ele fica lá na Suécia. Existe
há um pouco mais de 30 anos e tem esse objetivo de identificar essas reações raras ou até reações que estejam acontecendo que não foram identificadas durante a pesquisa clínica. E aí, como é que acontece, né? Para esse grupo existir, a gente precisa que os países comuniquem para esse grupo e eles fazem essa avaliação geral, né? Então, cada país precisa ter o seu Centro Nacional de Farmacovigilância, né? Para então transmitir essa informação para esse grupo, e aí esse grupo vai avaliar, vai também determinar boas práticas. Então, também nós que trabalhamos na farmacovigilância, a gente segue muito o Uppsala Monitoring Center, do que eles colocam, do que seria uma boa prática, né, de como trabalhar em função disso. E aí, como que dá essa história da farmacovigilância no Brasil, né? Então, lá desde 1976, criou uma lei em que precisava notificar a reação causada por medicamento, depois políticas para ter ações de farmacovigilância, para usar corretamente esses medicamentos, e foi indo até que apenas em 2009, por isso que eu digo que a história da farmacovigilância no mundo é recente, porque vem dos anos 60, mas no Brasil ainda é muito recente, né? É que foi publicada uma resolução pela Anvisa, que é a RDC número 4, onde exigia que todo laboratório responsável por fabricar medicamentos ou por distribuir medicamentos no Brasil tivesse um setor de farmacovigilância, e aí, nessa RDC, eles estabelecem as regras, né, do que a gente chama de detentor de registro, né, do que esses detentores de registro precisam fazer e ter, né, precisa ter um sistema de farmacovigilância, uma equipe, precisa ter procedimentos, um sistema eletrônico que vai formar um banco de dados, etc. Então, eles colocam lá, também nessa RDC define o que é um evento grave, o que é um evento não grave, quais os prazos de notificação, como deve ser feita essa notificação. Então, a notificação de eventos adversos, ela não é só do profissional da ponta que está no hospital, que está numa sala de vacina, né, ou que está atendendo um paciente, ela também acontece pelo detentor de registro, né, pelo laboratório responsável pela produção e distribuição desses medicamentos, no nosso caso, dessas vacinas, né. Essa RDC, ela foi substituída em 2020, então, olha só como é muito recente, pela RDC 406, que hoje é a nossa resolução, a resolução que nós temos que seguir, né? E essa RDC 2020, ela veio depois da Anvisa ser aceita como membro do ICH, que é uma organização que harmoniza não só dados de segurança, farmacovigilância, mas também questões relacionadas a ensaios clínicos. E aí, quando você entra como membro do ICH, você precisa responder a vários critérios ali postos, né, pela essa instituição. Então, eu digo o Brasil, né, a Anvisa teve que mudar o nosso sistema de farmacovigilância, que também é super recente, mudou do ano passado para esse ano, e também alterar a nossa resolução nacional, que hoje está muito parecida com resoluções internacionais, como, por exemplo, a EMA, né, que é uma referência muito importante para a farmacovigilância. A gente teve também, depois dessa resolução de 2020, com a chegada das vacinas de Covid, a publicação de um guia
para uso emergencial de vacina. Até então, isso nunca tinha acontecido, né? Todas as vacinas, elas passavam por aquele processo de fase pré-clínico em animais, em estudos clínicos em seres humanos, fase 1, 2, 3, então submetia a Anvisa aprovava e era comercializada, né? A vacina era utilizada. Mas aí vieram as vacinas de Covid e a gente teve que se enquadrar, achar formas, né, de como que vai ser essa notificação de evento adverso, o que a gente vai considerar, os tempos, e aí saiu esse guia para o uso emergencial das vacinas de Covid. E ele foi bastante desafiador, porque, só para vocês terem uma ideia, os eventos adversos graves, a gente tinha, nós, como detentores de registro, nós tínhamos antes, pela RDC 406, 15 dias para notificar a Anvisa. Né? Então, se eu identificava, recebia um evento adverso grave, e os nossos canais para recebimento de evento é através do saque, site, as pessoas ligam, mandam e-mail, né? Quando a gente recebe, é espontâneo, quando a gente recebe esses eventos, tinha lá 15 dias para notificar. E aí, com esse guia, a gente passou a ter 24 horas corridas, não são nem 24 horas úteis, né? Então, vocês podem imaginar como mudou muito a rotina do setor de farmacovigilância dos laboratórios que fabricam ou distribuem vacina de Covid, né? Bom, então a farmacovigilância, ela depende do detentor de registro, que tem por obrigação manter um canal aberto para recebimento espontâneo de eventos adversos, que tem responsabilidades, né, deveres e responsabilidades junto à nossa agência regulatória, mas também depende das agências regulatórias, porque ela, a Anvisa, né, no caso, recebe tanto as notificações feitas por nós, detentores de registro, como por profissionais e usuários que utilizam a vacina, e também tem a participação do profissional de saúde, né? Porque sem o profissional de saúde notificando, a gente não tem dados para avaliar a segurança das vacinas, né? E a farmacovigilância, ela perpassa durante todos os passos ali de desenvolvimento e utilização de uma vacina, né? Não é só, agora nós finalizamos a fase 3, temos o registro, vamos utilizar a vacina, então agora sim a farmacovigilância não entra, né? Não, a gente também participa do desenvolvimento desses estudos clínicos, acompanhando a segurança, né, os eventos adversos durante os estudos clínicos. E aí tem a definição muito importante do que é evento adverso e do que é reação adversa, que vai de encontro com o que a Isabela falou na introdução, né? Evento adverso é absolutamente tudo que acontece após o uso da vacina, né? E ele está temporalmente associado. Por quê? Porque aconteceu depois da vacina. Então, por exemplo, eu lá na farmacovigilância, se eu recebo um caso de farmacovigilância, né, um evento adverso, a primeira coisa que a gente precisa saber é quando você vacinou e quando iniciou o seu evento, porque eu preciso ter essa definição clara temporal de que o evento iniciou após a vacinação. Porque se ele não iniciou após a vacinação, ele não é um evento pós-vacinal, né? Ele aconteceu antes da vacina, pode ter agravado, e aí é uma outra situação. Parece óbvio isso, né? Mas não é sempre. Quando a gente recebe um evento adverso e vai fazer
um acompanhamento, uma atualização desse caso, para pedir mais informações e tal. Por exemplo, se eu recebo que a pessoa vacinou no dia X e iniciou com sintomas Y, mas ela não me diz quando iniciaram esses sintomas, eu tenho que perguntar, né? Fazer essa atualização e perguntar quando é que iniciaram os seus sintomas. E se ela me responde numa data que foi anterior à vacina, e isso já aconteceu algumas vezes, isso para mim não é mais um evento adverso pós-vacinação, né? Então, evento adverso é qualquer sintoma desfavorável, qualquer sinal desfavorável, pode até ser um resultado laboratorial fora dos padrões, isso também é um evento adverso, né? A pessoa não sente nada, mas faz um exame que antes era normal e agora está alterado pós-vacinação, isso é considerado um EAPV, um evento adverso pós-vacinação. E aí... Maíra, só te interrompendo um segundo. Evento adverso é tudo e qualquer coisa que a pessoa relaciona com a vacina. Isso. E ela relacionou que o atropelamento que ela sofreu foi causado pela vacina, e isso é um evento adverso. Então, é tudo, né? Tudo. E tem que garimpar isso, né? Então, pode ir, vai. Não, e aí é isso. Então, se a pessoa entrou em contato com a gente dizendo que foi atropelada depois que tomou a vacina de Covid, isso é um evento adverso, e aí a gente vai investigar, né? O próprio laboratório, como nós, a gente faz essa investigação no sentido de questionar, né? Tentar descobrir ali, perguntando. Mas a investigação mesmo, ela acontece aqui no Brasil, ela acontece através da vigilância epidemiológica, né? Então, geralmente, a gente recebe essa notificação, nós comunicamos e a gente também entra em contato com a vigilância para saber se eles receberam essa notificação e se está tendo alguma tratativa, né? E só que essas investigações, elas só acontecem com os eventos adversos graves, né? Então, também existe uma classificação do que é um evento adverso e o que é um evento adverso grave. Um evento adverso grave é quando ocorre morte, risco, né, ameaça à vida, má formação, quando ele é clinicamente significante, mas isso clinicamente significante está descrito numa lista, a gente tem uma lista de referência para poder classificar se aquilo é clinicamente significante ou não, se causou hospitalização, ou se aumentou o tempo de hospitalização, né? A pessoa já estava hospitalizada e aumentou o tempo de hospitalização. Isso é classificado como um evento adverso grave. Se não está, se não preenche nenhum desses critérios, não é um evento grave, é um evento não grave, né? Então, a gente recebe esses eventos. Quando são eventos adversos graves, o ideal é que seja feita uma investigação, mas nem sempre a gente consegue fazer a investigação, porque às vezes vem a informação muito frágil, muito vazia, a gente não tem, muitas vezes não tem a data da vacinação, a data de início dos sintomas, a história médica, a medicação concomitante, muitas vezes a gente não tem essas informações, e essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque, como a gente tem dito, evento adverso é qualquer coisa que aconteça após a vacinação, que a pessoa acredita que exista uma relação com a vacina. Mas reação adversa, que é aquilo que vem descrito em bula, né? Reação adversa é quando existe uma relação com a vacina, quando há alguma possibilidade desse evento ter sido causado pela vacina, né? Que a gente chama internamente de avaliação de causalidade. Então, esses eventos adversos graves, eles passam por uma avaliação de causalidade por profissionais de saúde, que podem ser médicos, enfermeiros, depende, né, da estrutura do lugar. É feita uma avaliação de causalidade, e se essa avaliação de causalidade chega à conclusão de que há uma possibilidade de estar relacionado à vacina, esse evento adverso deixa de ser um evento e passa a ser uma reação. Por isso que eu faço
essa analogia, né, de evento adverso ser um grupo muito maior, é tudo, né, e a reação, ela está ali dentro. Só que para a gente chegar a uma reação adversa, a gente precisa fazer essa avaliação de causalidade, que depende dessa investigação, que é a nossa maior dificuldade atualmente, né? Como eu falei, muitas vezes a gente recebe as informações soltas, vazias, e não dá conta de dar continuidade e fica inclassificável. Então, a gente tem um monte de evento adverso que está como inclassificável. A gente não consegue dizer se existe uma relação ou não com a vacina. E aí, indo já mais direcionado para os eventos relacionados às vacinas de Covid, né? Só lembrando que a gente teve, primeiro, o início da vacinação de Covid com a vacina Coronavac, que foi em 17 de janeiro de 2021. Logo em seguida, a gente iniciou a vacinação com a AstraZeneca. Em maio, foi introduzida a vacina de Pfizer e, por fim, introduzida a vacina da Janssen, né? Então, até 5 de fevereiro desse ano, a gente tinha ali quase 251 milhões de doses aplicadas, né? Dessas quase 251 milhões de doses aplicadas, a gente teve 13% notificado como erros em imunização. Acho que isso é importante dizer também, que também há recomendação de notificação de erro, porque às vezes um erro acarreta em um evento adverso, né? Então, eu administrei a vacina errada, a dose errada. Às vezes, se você administrou, por exemplo, a gente teve um caso de uma pessoa que, ao invés de administrar uma dose da vacina Pfizer, administrou o frasco inteiro. Então, ela administrou 6 doses da vacina Pfizer. E aí, a gente precisa acompanhar para ver se essa pessoa não vai ter nenhum evento pós essa sobredosagem, né? Então, por isso também é importante a notificação de erro de imunização, mesmo que não venha acompanhado de um evento adverso propriamente dito, né? Então, a gente teve aí 13,5% de erros e 86% de eventos adversos temporalmente associados, né, à vacinação. Desses eventos adversos pós-vacinação, que é o EAPV, que a gente chama, 91% foram, quase 92%, foram os não graves, né? Então, é aquele que não ocorreu morte, não ocorreu hospitalização, não houve ameaça à vida, não foi clinicamente significante, não teve má formação, tá? Dos eventos graves, que a gente chama de EAG, né, evento adverso grave, 32 evoluíram a óbito. Os não graves, 90%, eles iniciaram em até uma semana após a vacinação, o que é o esperado para essas vacinas de Covid, né? A gente espera, geralmente, a maioria dos eventos adversos acontecem nas primeiras 72 horas, mas até uma semana após vacina é a grande maioria. Eventos mais tardios são mais raros, né? E os graves tiveram esse início mais tardio, né? Que eles iniciaram ali um mês após, alguns, né, iniciaram até um mês após a vacinação. Mas aqui, gente, estamos falando de eventos adversos, de novo. Isso aqui é tudo que aconteceu após a vacinação, que a pessoa ou o profissional de saúde que estava ali atendendo aquele paciente achou que poderia ter sido causado pela vacina e notificou. Aqui não existe nenhuma avaliação de causalidade, tá? Aí, esse gráfico eu acho interessante colocar, porque a gente vê essa linha vermelha a incidência de APV, então a incidência de eventos adversos pós-vacinação, e em azul o número de doses aplicadas. Então, no início você tem um número pequeno de doses aplicadas, mas uma alta incidência de evento adverso.
e depois isso cai, conforme vai aumentando a cobertura vacinal, vai aumentando o número de doses aplicadas, vai caindo os eventos adversos. Eu diria, Maíra, ao invés de incidência, só por conta de comunicação, número de notificações. Isso, número de notificações, isso, obrigada. Então, o número de notificações, ele caiu, mesmo com o número de doses aplicadas crescendo, né? E isso acontece porque a vacina causa menos evento adverso? Não, é porque as pessoas passaram a entender que alguns eventos adversos ali, por exemplo, dor, febre, enjoo, dor no corpo, diarreia, era comum e podia acontecer, né? Então, o que a gente fala é que no início da vacinação de Covid, a população estava muito sensibilizada, né? E muito atenta a qualquer coisa que estava acontecendo após a vacinação e por qualquer coisa notificava. Eu digo isso de cadeira, porque além de trabalhar na farmacovigilância, eu também supervisiono o SAC do Instituto Butantan, e era qualquer coisa mesmo que as pessoas ligavam para perguntar se era normal, se acontecia, porque as pessoas estavam muito sensibilizadas. Conforme elas foram confiando mais nas vacinas, né, e entendendo que eram reações normais, que acontecem até com outras reações, e a gente vai ver aí as principais reações que acontecem, elas foram notificando menos, né? Então, acho isso bem interessante a gente colocar. Bom, com relação à vacina da Sinovac, né, que é a vacina do Butantan, o que a gente mais tem são eventos adversos não graves. Essa, sim, é a grande maioria. Tem bastante dor de cabeça, dor no corpo, febre. Febre tem até um pouco menos. No início, é engraçado, né? Porque vai mudando com o que as pessoas se preocupam, né? Mas no início a gente tinha muita gente reclamando de diarreia, dor no corpo, principalmente dor nas pernas. As pessoas falavam, porque a gente classifica a mialgia como dor no corpo, né? Mas os relatos vinham muito como dor nas pernas. Essa fadiga, náusea e dor no local da administração, né? Então, a grande maioria dos eventos com a vacina do Butantan são eventos não graves, né? E o que tinha de grave? Dispneia, febre mais alta, uma tosse importante. A gente teve alguns casos de óbito, mas, de novo, não relacionado à vacina, né? Aqui são os eventos, foi o que aconteceu. Teve muita Covid-19 pós-vacinação e casos graves, mas também que não foi causado pela vacina, né? Era pela situação epidemiológica da pandemia mesmo. Então, também, como evento grave da vacina Sinovac, a gente não identificou nada diferente ou nada muito grave do que a gente já tinha identificado nos estudos clínicos, ou até com outras vacinas da mesma plataforma. Com a vacina da AstraZeneca Fiocruz, a gente viu os eventos adversos não graves numa proporção maior, né? Assim, as pessoas teve mais casos de eventos adversos não graves com a vacina da AstraZeneca Fiocruz, mas também era muito relatado dor de cabeça, aí sim aparecia mais febre, muita dor no corpo, né, calafrio, isso aparece, né, bastante. E como evento grave, também eventos parecidos com o que a gente viu com a do Butantan, da Sinovac, dispneia, uma febre mais importante, parestesia a gente chegou a ver também. Mas aí, o que aconteceu com a vacina da AstraZeneca, que foi a vacina de vetor viral? Aqui eu trouxe
outros dados, que são os dados dos ensaios clínicos, mostrando que não teve muita diferença entre os eventos descritos em bula para os da prática, né? O que aconteceu foram os eventos de síndrome de trombose com trombocitopenia, que foi um evento identificado pós-utilização da vacina, então foi pós os estudos de fase 1, 2 e 3. Foram, no Brasil, identificado quase 1.800 eventos adversos relacionados a síndromes de trombose com trombocitopenia, mas só 5%, então representando 82 casos, foram, de alguma forma, relacionados à vacina, né? Então, lembram que a gente faz a investigação dos eventos graves e aí faz essa avaliação de causalidade e classifica como certo, né, confirmado, provável ou possível, né? Desses 5%, desses 82, 20 foram confirmados como certos, foram causados pela vacina, e desses, uma era gestante, tá? 23 como provável e 39 como possível. A grande maioria, né, 60%, aconteceu em mulheres, em idade ali na mediana de 37 anos. Teve muito mais caso com a vacina da AstraZeneca, mas ela também foi administrada num número muito maior do que a vacina da Janssen, né? Então, a gente teve aí 17 desses 20, 17 casos com a vacina da AstraZeneca e 3 casos com a vacina da Janssen. Mas lembram lá que a gente teve uma administração da vacina da AstraZeneca muito superior, vou até voltar aqui, mas da Janssen foram 4 milhões, e a da AstraZeneca foram 88. Então, você decorou aí ou não? Então, a gente tem que considerar isso também, né? A vacina da Janssen, ela também teve as mesmas reações muito parecidas, não graves, do que as outras vacinas. Ela também trouxe a dor de cabeça, a febre, a dor no corpo, fadiga, como grave também trazendo lá a dispneia, e aí já aparece a parestesia e já aparece também a trombose cerebral. Com a vacina da Pfizer, também não mudou muito dos eventos não graves, daqueles mais tradicionais. Já aparece numa quantidade maior a dor no local da aplicação, também isso era bastante relatado, né? As pessoas traziam muito isso, que era uma vacina que doía muito. Como grave, teve a dispneia, dor torácica, mialgia, parestesia, também como pontos importantes. E aí, a grande preocupação da vacina da Pfizer também um sinal identificado pós-utilização, né, depois dos estudos clínicos, que foi a miocardite. Esse dado é um dado do CDC, né? Então, em crianças de 5 a 11 anos, com mais de 8 milhões de doses administradas, aqui eu estou falando de miocardite, mas não é, aqui é geral, desculpa. Aqui são eventos gerais, né? Em crianças de 5 a 11 anos, com mais de 8 milhões de doses administradas, praticamente todos os eventos foram não graves, 98% dos eventos foram não graves, e dos adolescentes de 12 a 15 anos, também a grande maioria dos eventos foram não graves. Desses eventos não graves, muito parecido com o que a gente viu aqui no Brasil também, dor de cabeça, febre, vômito, e dos graves trazendo lá a dor torácica, como a gente também observou aqui. Nas crianças, nos adolescentes, de 12 a 15 anos, foi também muito parecido, e aí já aparecendo
como evento grave a miocardite. E aí, como a Isabela falou, né, existe um grupo, que é o Brighton Collaboration, que eles têm definições de eventos, né? Então, o que é uma miocardite? Até febre, o que é febre? Então, quando a gente vai desenhar um estudo clínico para definir também o que é o que a gente usa muito o Brighton Collaboration para definir o caso, né? Definição de caso. E aí, em crianças de 5 a 11 anos, foram 16 casos de miocardite com mais de 8.600.000 doses administradas, né, lá nos Estados Unidos. Dessas 16, 12 se enquadravam na definição da Brighton Collaboration. E aí, dessas 12, a mediana de idade era de 10 anos, a grande maioria aconteceu após a segunda dose, predominantemente nos meninos, né? Todos se recuperaram bem, todos tiveram não ficaram hospitalizados, né? Foram para casa, se recuperaram bem e nenhum foi algum erro de vacinação. Já nos adolescentes de 12 a 15 anos, esse número apareceu maior, como a gente viu lá, né? No geral, já aparecia miocardite como evento grave nos adolescentes. De 317 casos, apareceram 317 casos em 18.700.000 doses administradas, mas desses 317, só 265 atenderam à definição da Brighton Collaboration. E aí a mediana de idade foi de 14 anos, também a grande maioria após a segunda dose, e aí a proporção de meninos e meninas foi bem maior, né, 90% dos meninos. Alguns foram hospitalizados, mas logo receberam alta. A grande maioria se recuperou, e 16 adolescentes ainda estão em acompanhamento, né, ou ainda com algum sintoma ou sob investigação. Não sei se eu atendi as expectativas aí, que realmente não é muito fácil, não foi muito fácil essa tarefa, mas eu tentei aqui trazer pelo menos os dados que a gente tem aqui no Brasil e pontuar esses eventos que foram identificados pós estudos clínicos. Acho que foi muito bom. Acho que você conseguiu, né, dar uma ideia geral. A gente que, né, o médico que está, o clínico, como disse o Roberto, né, que está atendendo o paciente, ele não acompanha isso de perto, então acho que você foi capaz aí de dar uma ideia bem boa, né, do como isso acontece, o que é um evento adverso. E eu acho que uma coisa que, né, você mostrou ali em relação às vacinas Covid, que a gente vê bem, né, o pico de notificação quando a vacinação começa, e esse gráfico ele é muito similar para várias vacinas. Então, um exemplo é a vacina influenza. Se não me engano, o gráfico que eu tenho aqui na minha mente foi do Japão. O Japão é um país muito sensível, né? O japonês não gosta muito de vacina. Você tem uma resistência à vacinação bastante grande por lá, várias histórias. E à medida, no início, né, da vacinação de influenza, uma notificação absurda, e à medida que essa vacinação começa a se repetir, essa notificação começa a diminuir. E outro interessante exemplo do Japão é o que aconteceu, todo mundo deve lembrar aí, logo que a gente começou a vacinar as nossas adolescentes com a vacina HPV, uma das coisas que a gente teve aquela situação em Bertioga, das meninas ficaram paralíticas, tivemos alguns
algumas notificações, tudo com uma relação, entre aspas, né, de doença neurológica, paralisia, síncope, convulsão. Inclusive, agora mesmo, no Acre, né, agora não, que já tem um tempão, foi antes da pandemia, foi 2019, 18, 19. 19 é quando veio à tona, né? Mas começou antes, um ano antes, o problema foi esse, né? Então, no Acre houve um surto de epilepsia, e foi uma coisa bastante preocupante, né? Bastante assustadora. Essas meninas e meninos, não era só menina, tinham uma recorrência assim, quase que mensal de convulsão. E aí era uma epilepsia causada pela vacina. Isso demorou um ano para ele ser notificado, quase um ano para ser notificado pelo Ministério da Saúde, e aí foi feita uma investigação na USP assim, muito rigorosa, e não era epilepsia, e a gente tinha ali um quadro de ansiedade pós-vacinal, que acontece em massa, inclusivamente é ótimo. Mas voltando à história da curva do Japão, então, quando a gente teve lá em situações de Bertioga, que foi para o Fantástico, etc. e tal, junto com isso veio a informação pela própria mídia, não só o Fantástico, enfim, o Fantástico chamou muita atenção de todo mundo, que o Japão tinha cancelado a sua campanha, né, que tinha interrompido a campanha, inclusive a informação de que o Japão não estava mais vacinando contra o HPV, e não era verdade, ele parou a campanha e deixou por demanda natural da população. E essa curva de evento adverso notificado era absurda. Inclusive, os antivacinistas, quando querem, e foi o que fizeram lá no Acre, porque o estrago foi feito por antivacinista, os dados que eles usam exatamente as notificações que tem, por exemplo, no sistema americano, em que a maioria das notificações são neurológicas. Mas, voltando a dizer, evento adverso pós-vacina e não um evento causado ou uma reação à vacina, né? E hoje, nessa mesma reunião que eu falei para vocês sobre da década de vacinação pela Organização Mundial de Saúde, um representante do Japão, que estava lá, se levantou e disse que hoje eles têm uma cobertura alta contra o HPV, hoje as notificações são basais, não tem mais aquela quantidade de notificação. Então, ter os dados e poder transmitir segurança para a população diminui a ansiedade. E não estou dizendo que os eventos adversos são psicológicos, não é isso, mas é o que a Maíra colocou bem, a ansiedade, a preocupação, o medo do novo, o ouvir falar que a vacina mata. Então, assim, acho que uma coisa que a gente tem que pensar muito junto, cada vez mais, de novo, como comunicar a saúde, né? Como fazer essa comunicação com a população. O meu chefe, doutor Rodrigo, quer fazer algum comentário? Eu queria, porque eu acho essas histórias de vida real, esses relatos, né, dos casos, da forma como aconteceram, muito, muito fantásticos. Assim. Eu tive a experiência de poder conversar com a Isabela algumas vezes sobre a Organização Mundial da Saúde ter criado um termo agora chamado infodemia, né, o infodemic, que apareceu muito junto agora com a parte da pandemia da Covid-19, e não só o cunho do termo em si, mas agora existe um setor dentro da Organização Mundial da Saúde que estuda infodemia e que está traçando um planejamento com ações governamentais muito parecido com o que aconteceu com a resistência antimicrobiana a partir de 2014 na Organização Mundial da Saúde também, para que fazer um plano de ação global com adesão dos países para combate à infodemia. E o mais interessante é que, além do objetivo geral de informar a população, eles falam sobre estreitar
a ponte entre a interpretação da informação científica médica e a população geral, né? E como que isso é importante para diminuir exatamente a forma com que antivacinistas e outras pessoas oportunistas fazem uso dessa informação, e as pessoas são meio desarmadas para essas interpretações e para essas definições e estatísticas de estudo. Então, eu acho isso um tema super atual para a gente estar falando aqui no nosso Clube de Infecto. É tão prioridade, Rodrigo, como eu já te falei aqui, dividindo com todo mundo. Hoje existe um grupo, né? A gente fez várias reuniões, e ainda tem são vários estudos, né? Foram várias reuniões para uma discussão inicial, e isso vai gerar, nem lembro, mas são muitos estudos que vão ser iniciados em cima disso, que é uma tarefa bem desafiadora, que é em busca de demonstrar, mensurar nos desfechos, né, com os desfechos de saúde, o impacto da desinformação, né? Porque a gente fala, no geral, a gente tem aí várias publicações em relação a isso, pesquisas sobre o que gera, o que não gera a confiança e a desconfiança ou a insegurança em relação às vacinas, mas esse estudo do OMS, esses estudos vão avaliar o quanto uma desinformação vai gerar de mortes, quantas hospitalizações estarão relacionadas a essa desinformação. Então, é um super desafio, bem difícil de você, né, fazer esse link entre a causa né, entre a causa e o efeito que ela gera, né? E o objetivo disso, é claro, é oferecer para todos os governos, né, para os países, essa base para que eles façam essa mensuração em cada um dos seus países. E valorizando assim, fazer com que eles valorizem a importância de combater a desinformação, que hoje é uma pandemia. Então, são duas pandemias, uma de Covid, outra de informação. Sempre aconteceu, né? Desde os tempos lá do Homo sapiens, o homem adora uma fofoca. O ser humano gosta de fofoca, e não sei o que, está na literatura também. Então, assim, esse prazer, só que o homem, né, lá atrás, ele se relacionava com, no máximo, 150 pessoas. Hoje, a gente se relaciona com o planeta inteiro. Bota fofoca nisso, bota tititi nisso. E, é claro, a gente tem, infelizmente, aqueles que fazem de forma criminosa, né? Porque fazem para destruir. Coloquei aqui no chat 2 recomendações de leitura relacionadas à infodemia, depois, se alguém tiver interesse, exatamente falando sobre a criação desse plano de ação da Organização Mundial da Saúde e o cunho do termo. A Tânia e o Alberto estão com a mão levantada aqui. Só vem pergunta difícil, aí é para a Maíra. Não, não é pergunta, é pergunta sim. Ela que deu aula. Eu acho que era legal você falar que, porque não é muito fácil, tá? Quando a gente quer relatar um evento adverso, não. É muito difícil. Tu fica procurando para quem, para onde, ninguém te atende, manda para o outro. É um saco. Eu tenho um paciente que ele me ligou, ele me esculhambou de A a Z. De tanto que, quer dizer, esculhambou o sistema de notificação, de tanto que ele já tinha tentado notificar o evento adverso. Então, eu acho que aproveitar esse momento e você dar essas dicas para a gente, porque não é fácil, não. Nem na vigilância da própria indústria, nem no sistema de vigilância apropriado para isso. Agora tem o novo sistema da Anvisa, que é o Vigimed, e ele dá a possibilidade até do próprio usuário entrar, né? Então, assim, do próprio paciente entrar e fazer. O problema é que, quando eu falei assim, a grande maioria
das informações que a gente recebe são fracas, são pobres, é porque a gente precisa de muita informação, e aí fica chato, né? E o grande problema que eu vejo é que a pessoa, quando ela notifica querendo uma resposta, né? Então, ela notifica o evento querendo saber, mas e aí? É a vacina, não é? Eu faço o quê? E quando você notifica, por exemplo, para o laboratório, você não vai ter essa resposta, né? Só quando você notifica para a vigilância, e aí a vigilância que cuida da investigação, e ao final ela vai ter uma conclusão e vai dizer, olha, você pode fazer a próxima dose ou não pode, isso foi causado pela vacina ou não, só que também essa resposta demora muito. Então, esse é o problema. A problema... resposta é a pessoa vai lá, ela foi lá e fez o papel dela, né? Notificou. Só que quando é o paciente, ele quer uma resposta. E agora? O que eu faço? Né? Aí a gente manda para o posto onde fez a vacina, para o posto comunicar. Mas isso tudo é demorado. E o cara não sabe e agora, o que eu faço? Então, é uma coisa bem que deveria ter um mecanismo, ou talvez, se você tem pouca resposta, poucos dados, um questionário maior, mas, de qualquer maneira, tem que ter um feedback, porque senão... Mas aí é que está, né, Tânia? Essa é o desejo da pessoa que está notificando é ter uma resposta. E, na realidade, essa investigação, se estou falando besteira, hein, Maíra, mas a vigilância, ela recebe e ela trabalha. Claro, ela, diante de um evento adverso grave, ela tem que investigar, porque não vai deixar isso, né? Daqui a 5 meses eu digo para você se você morreu da vacina ou não. Mas a grande maioria, que é o que as pessoas buscam, é só dado, né? Então, se tem um evento adverso grave, é a ponta que tem que orientar em relação... Então, que seja essa orientação. Aí entra outra coisa, que é a insegurança da ponta, a não capacitação da ponta para isso. Então, a ponta, ela diz, eu já mandei para lá. Então, assim, e não dá orientação nenhuma. Então, assim, isso que acontece. A farmacovigilância, não estou defendendo a Maíra, mas, enfim, o mecanismo de notificar o evento adverso para a farmacovigilância, ele funciona. As pessoas estão lá, estão notificando, inclusive de maneiras que não são nem as oficiais, postar no site, mandar e-mail, botar um post no WhatsApp, tudo isso que cai na mão deles, seja da Pfizer, do Butantan, da Fiocruz. A gente pega tudo, a gente faz monitoramento de mídias, né? A gente olha Instagram, a gente olha Facebook, olha tudo. Mas, assim... Talvez falte uma comunicação assim, olha, o pessoal da ponta com a vigilância, vocês têm que fazer isso aqui. Não, precisa capacitar, Tânia. Exatamente, não é um a um, capacitar. Não é caso a caso, é capacitação, exatamente. Realmente. Porque fica o paciente, estou falando no caso do paciente, ele fica... Quando vem para a gente também dá um feedback para o paciente, mas quando é o próprio paciente que procura, ele fica igual. Ele fica do posto. Na realidade, ele está procurando a pessoa errada. Porque não é para o laboratório que você vai ligar para perguntar o que eu faço. Não estou te falando isso. Ou ele vai procurar... Quando ele procura o posto de saúde, a resposta então, você sabe que não tem. E aí não é a farmacovigilância, não é difícil notificar, é difícil ter uma resposta. Mas é difícil notificar, sim. Aí não sei. É difícil, sim, porque eu fiz isso bastante. Agora, é difícil, sim. Eu sou chata, você sabe que eu sou chata, e não é fácil, não. Se ele volta na sala de vacina, quem vai fazer a notificação é o profissional de saúde, né? Não é o usuário. E aí vai seguir o preenchimento daquele formulário de notificação de evento adverso e vai para as instâncias superiores, né? Quando o próprio paciente quer fazer a notificação, ele tem hoje esse mecanismo do Vigimed, mas aí ele não vai ter resposta nenhuma mesmo, porque ele está notificando para a Anvisa. E ele tem o mecanismo do laboratório, que também não vai dar um retorno para ele se é ou se não é, porque como a Isabela estava dizendo,
O que a gente da farmacovigilância faz, a gente recebe e depois trabalha com os dados, né? A gente trabalha com análise de banco de dados e tem lá uma série de formas de cálculos e estatísticas, etc., para saber se existe algum sinal que a gente chama de sinal de segurança, se aparece alguma coisa que saiu do normal, e aí a gente vai avaliar aquilo. Peraí, tá tendo, sei lá, miocardite. Não tinha miocardite, não tinha previsão de miocardite. Começou a aparecer miocardite. Peraí, o que é isso? E aí vai começar a ver, tá relacionado, não tá? Deixa de ser um sinal e passa a ser uma reação. Então, a farmacovigilância, ela trabalha muito com banco de dados, né? E aí, para isso, a gente precisa da informação. Mas não tem resposta, e essa é a grande frustração, e a gente fica frustrado, porque a gente também... É essa, frustração, porque você tem uma expectativa que não é essa, né? Está longe de ser. É claro, Tânia, que nos Estados Unidos isso tudo é muito mais rápido, né? Uhum. Essa resposta para a população, que às vezes não é só para aquele paciente, mas para a população é muito mais rápida. E eles têm uma facilidade de notificar, a maioria das notificações é a população, por isso que varia aí com né, esse número, né, que não é proporcional ao número de doses, é mais no início, depois as pessoas relaxam um pouco, entendem que aquela dor no braço é natural, etc. E tal. Uhum. Tem muito para melhorar, Tânia, não estou dizendo que não, mas Nossa, essa frustração por uma expectativa, né? Quando você vai casar pensando numa coisa e descobre que é outra, dá o quê? Frustração. Entendeu, Tânia? Eu entendi. E o Alberto também queria comentar alguma coisa? Comentar mesmo. Porque, assim, a gente estava falando de vigilância, né? No caso lá do botulismo, isso também é vigilância. Uhum. E essa coisa da infodemia, eu acho que tem que ser incluída nas ações de vigilância. Acho que tem algumas iniciativas já em andamento. Agora, a gente não tem que trabalhar só com a literacia, não sei se essa é a palavra em português, né? Porque eu acho que isso é um neologismo, mas a literacia em ciência da população, mas também dos médicos, porque a gente vê que os próprios médicos, os próprios profissionais de saúde, eu acho que no caso dos médicos é pior, eles também não entendem aquilo que eles estão lendo, né? Do ponto de vista da metodologia científica, de quais são os pontos fortes e pontos fracos de um estudo. Eu acho até que na nossa especialidade, na infectologia, isso é até um pouco melhor. Mas quando você vê isso em outras especialidades, é um negócio assustador, né? Então, eu acho que isso também precisa discutir, e isso é uma outra coisa que eu gosto de discutir, que é a inclusão ou o reforço no currículo médico de conteúdos que possibilitem o melhor entendimento, né, do que vem sendo publicado e como comunicar isso ao paciente, porque isso também é uma deficiência nossa, a gente não sabe falar, né, direito. Então, eu acho que essas duas coisas, e já tem algumas iniciativas de alguns países, mas são coisas ainda isoladas, acho que esses primeiros passos da OMS são fundamentais e a gente deve, nos próximos anos, avançar bastante nesse campo. Mas acho que a gente já pode pensar em algumas iniciativas locais, nossas, para poder também nas universidades, né, nos programas de residência, né, de reforçar essa parte, porque dá para ver que tem uma deficiência grande. Concordo em gênero e número com você. E essa é uma coisa, eu tenho me estudado muito nessa área, e tem muita coisa publicada, sim, até antes da Covid, principalmente em relação à vacina HPV, já foram tentados diferentes maneiras de comunicar para o médico e para a população, estudos, né,
comparando uma estratégia com a outra, que, na realidade, ainda não se conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Agora, um outro site que você pode colocar aí, Rodrigo, é o vaccinesafetynet.org. Tem muita coisa, né? Eu faço parte, é aí que eu participo do Advisory Group do VSN, e tem muita coisa, tem muito dado, tem muita publicação em relação a essa questão toda da comunicação. Não nasceu com a infodemia, isso nasceu voltado às imunizações, né, que hoje a gente corre um risco aí de retrocesso absurdo, quando a gente fala de risco da polio voltar. Eu vou dizer alguns números aqui que eu arrisco a duvidar que alguém tenha essa percepção. A gente viu o caso de Malawi, e teve outro país africano que eu não me lembro, que também saiu no jornal, e vimos Israel com um caso de polio numa criança de 4 anos. Né? A maioria das pessoas entendem que é polio selvagem, né? Que é o vírus da polio. Não, é o vírus vacinal, é o vírus que está no ambiente. Quantos países, vou perguntar para a Maíra, ela vai errar. Hoje, Maíra, quantos países endêmicos? Esse você vai acertar. Acerta, Maíra! Vai, Maíra. Ai, gente, não sei. Valendo 1 milhão de reais. Países endêmicos, ela só entende Covid agora. Não, eu acho que não. Ela quer puxar seu tapete. Endêmico. Eu não sabia. Paquistão e Afeganistão. Eu esqueci o resto todo. Muito bem, não foi aprovada, Tânia. Endêmico, Afeganistão, ela ficou nervosa. Afeganistão e Paquistão. Ok, são os 2 únicos países onde a polio não foi eliminada até hoje. No resto do planeta todinho, a polio foi eliminada. Doutor Rodrigo, quantos países, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, vivem em estado de surto de polio hoje no mundo? Não sei. 28. Olha só. Assustador. Quantos na Europa? 4. Um vocês sabem, que é Israel, porque um caso é surto, e o outro é a Ucrânia. Se a gente soma com o Paquistão, que ainda tem o vírus selvagem, qual é o risco da polio voltar para o planeta? Com o número de pessoas em guerra saindo do país. Deu para alguém entender? O risco é total, mas é assim, 26 países, mas também em polio, se tiver um caso, já é considerado surto. Sim, então, né? Ainda bem, né, Tânia? Não, sim. Eu não estou criticando, estou só falando. Então, assim, você fala assim, 26 países, a pessoa fala assim... 28. Meu Deus! 28. 26, mas, 28, assim, eu não sei de cor. Quem tiver curiosidade, você consegue saber, porque alguns foram surto mesmo. Já tive, amiga, já estou no Google, agora eu já sei. Alguns foram surto mesmo, com bastante casos, muitos países africanos. Para ter ideia, quando a gente olha o número de casos de polio no planeta nos últimos 12 meses, varia, claro, para cada 12 meses, mas é mais ou menos 1.300 por ano. Desses 1.300, 300 foram nos países endêmicos, Afeganistão e Paquistão. O resto foi em país que já tinha eliminado a polio e que teve a sua cobertura vacinal destruída. Eu queria fazer um comentário de uma conversa que eu tive com um colega, baseado no que o Alberto falou, e o colega estava falando assim, olha, com esse negócio que você falou de diminuir a ponte e tudo mais, eu estava pensando se no futuro os artigos científicos não ia acontecer com eles a mesma coisa que aconteceram com as bulas dos remédios, né? Que agora tem uma versão da bula para o profissional de saúde e tem uma versão da bula para o público geral. E aí ele estava contando, ele estava falando isso, que eu achei muito criativo da parte dele. E aí eu estava falando, cara, mas se isso acontecer, vai ter uma galera assim dos médicos que vai parar de ler a parte técnica e vai ler mas e já vai se tem, concentrar Rodrigo. com a parte
o resuminho isso da que você está falando já é uma geral. realidade, porque agora tem os comunicadores em saúde, né? Grandes, que eu não vou nem citar nome, mas muitos de nós conhecemos, comunicadores de ambos, de todos os ambos os sexos. lados. Não, mas a ideia era que, por exemplo, o próprio jornal ou o próprio pesquisador fizesse isso, né? Eles escrevem nos jornais, e eles fazem lives, e eles explicam os artigos, né? A parte técnica, científica. Eu tenho vários colegas que agora estudam através dos comunicadores de saúde. Vários colegas. Isso é uma realidade. Além de muitas vezes não saber interpretar, na maioria das vezes, gente, o que eu recebo, e vocês também estudo, né, bota lá no famoso WhatsApp, bota no grupo do WhatsApp um título e o link para o artigo. Quantos clicam no link? Em quase todos, claro, quando eu desconfio da fonte, que eu cliquei, a conclusão do artigo não era aquela que estava sendo comunicada. E ninguém lê. É fácil, gente. Então, é uma coisa assim, muito preocupante, porque é fácil enganar o próprio médico. Pois é. E aí, voltando juntando a coisa da farmacovigilância com essa coisa da comunicação e com a polio, por que o Afeganistão e o Paquistão não conseguem eliminar a polio? Por desinformação. Desinformação. Tem situações lá fantásticas, porque nessas coisas, né, a gente convidou o Afeganistão para trazer a sua... É muito legal, né? Você trazer o cara do Afeganistão para ele contar, não é a gente leu nem... E, assim, é surto de evento adverso numa escola com polioral. E de onde vem esse surto de evento adverso por polioral? Na realidade, são as milícias antivacinistas fazendo a pressão ali naquela população. E quando você vê, eu não me lembro mais qual era o evento adverso, mas, sei lá, todas as crianças daquela escola, crianças pequenas, tá? Apresentavam o mesmo evento adverso depois da polioral. Ô, Isabela... Não era um evento adverso causado pela polio, né? Pela vacina. A vacina pode causar evento adverso, pode causar até polio, mas o surto não era de uma coisa concretamente relacionada. Fala, Alberto. Fiquei curioso. Lá no Afeganistão, essas milícias que você disse, elas devem provavelmente ser diferentes do que as que tem aqui no Brasil. Lá é o quê? O cunho é mais religioso? É religioso, é político, principalmente. Bem. E aí são fortemente, e é a coisa contra o Ocidente, a vacina é colocada como uma coisa que os Estados Unidos mandou, e então tem todo, muito mais política, e aí mistura tudo por lá, né? Política, a religião, quando é extremista, né? Que se usa de tudo isso. Coloquei o SafetyNet no chat. Você tinha falado. Coloquei a referência que você queria no chat. É muito bom. E ali tem uma livraria, né, que é gratuita, então, assim, não precisa ser nada, tem muita coisa interessante, muita coisa interessante. Falei muito, chefe. Não, foi perfeito. Olha, 10 horas em ponto, estamos aqui com uma discussão riquíssima, sensacional. Eu vou parar aqui a gravação. Aí eu vou fazer uma propaganda. Lá no Congresso da CIERJ vai ter muito mais, né, Alberto? Isso aí, a gente preparou um curso legal. Isso aí, o melhor, o mais incrível curso de imunizações que você já viu estará no Congresso CIERJ esse ano aí, esqueci a data. 17 a 19 de agosto. Tem que dia hoje. Bom, agora que a gente fez o jabá do Congresso, agora sim vou
parar a gravação.